Nossa terceira palestra sobre o tema Se a Vida Começasse Agora, com ênfase no casamento, e eu queria trazer agora a questão dos filhos e da criação de filhos, mas focar num problema que é motivo de grande dor e angústia para os pais, que é quando os filhos se desviam, quando os filhos não querem mais andar nos caminhos de Deus, eles se afastam da igreja e se afastam dos caminhos do Evangelho. Alguns se enveredam por caminhos difíceis e complicados, casos de droga, tem alguns que se envolvem com relações sexuais ilícitas e trazem muita dor e conflito para os pais que criaram os filhos no Evangelho e não sabem, às vezes, lidar com o fato de que esses filhos, numa certa altura, vão embora de casa. Isso é mais frequente do que a gente imagina e nem sempre nós damos uma resposta adequada para isso. Muitos dos casais que... Muita crítica, não crítica, mas uma observação que muitos casais fazem com relação ao que eles poderiam fazer de novo, né, ou o que eles mudariam, seria como tratar os filhos, como criá-los, especialmente em lidar com situações dessa natureza. É muito comum, é mais comum do que a gente imagina, crentes desviados. Eu estava com estatística aqui, mas é feita nas universidades americanas, eu não sei qual seria a proporção aqui no Brasil, mas estatísticas nas universidades americanas, elas mostram que mais de 50% dos jovens que chegam no primeiro ano das universidades e que são oriundos de igrejas evangélicas, eles vão ser afetados na sua fé. Alguns vão largar mesmo, no primeiro ano de universidade, eles vão largar a fé. Outros vão ficar extremamente confusos e em dúvida. Isso vai refletir a participação deles na vida da igreja e tudo mais. E apenas uma porcentagem pequena vai ficar firme durante os 4 ou 5 anos de universidade e sair na outra ponta como uma pessoa ainda mais convencida e firme na fé cristã. Durante os 10 anos que eu servi na Universidade Mackenzie como chanceler, eu observei isso também. Muitos jovens vêm do interior de São Paulo ou de outras cidades e para estudar na Universidade Mackenzie, e ali longe dos pais, longe da influência da igreja, longe da ajuda pastoral, num ambiente completamente diferente. Cedo eles começam a se juntar com grupos da classe e da própria universidade e não demora muito tempo para que a gente comece a receber telefonema do pai, telefonema da mãe, preocupada com a situação do filho, que, enfim, já não é mais o mesmo desde que foi para a universidade. A verdade é que nem sempre a culpa é da universidade. Às vezes essa desconexão emocional, ela começa na adolescência mesmo. O filho está indo para a igreja porque os pais estão levando, porque a turma dele está lá. Ele cresceu ali, os amigos estão ali, a namorada está ali, não é? Então, para ele permanecer na igreja, ficar na igreja é o natural. Mas se você tirá-lo desse contexto e colocá-lo num outro contexto, então aquela desconexão emocional que já existia, mas que estava mascarada por conta do ambiente, ela se revela. E às vezes essa oportunidade é o primeiro ano na faculdade, especialmente se vai fazer faculdade em outro lugar, longe dos pais e assim por diante. Então, os pais sofrem muito com isso, especialmente se eles oraram, se eles se esmeraram, fizeram o máximo que eles podiam para ensinar o caminho do Evangelho para os filhos, e de repente se depara com essa realidade que nem sempre os filhos de crente, eles continuam na igreja. E isso é verdade também com relação... Isso é verdade com mais frequência do que nós gostaríamos de ver. O que eu queria fazer agora, nessa última parte, é dizer que se os casais estivessem mais preparados para enfrentar essa possibilidade, talvez a dor, a angústia, o sofrimento e a maneira de tratar fosse melhor e a dor e o sofrimento fossem menores, não é? E por isso que eu queria trazer algumas reflexões aqui sobre isso. Se a vida
recomeçasse, eu gostaria de ter me preparado melhor para a possibilidade de que meu filho vai se desviar. Então, existe essa possibilidade. Aqui eu estou vendo casais de todas as idades, né? Tem gente aqui que deve estar casada há 1 ano, tem gente que está casada há 30 anos, gente há 15, 10, gente que tem filhos, 1, 2, outros que ainda não, mas, de qualquer forma, eu creio que o que vai ser dito aqui vai ser útil para todo mundo. Então, eu tenho aqui 8 a 9 observações que eu quero fazer sobre como lidar com a dor de ver filhos afastados do Evangelho. Primeiro, a gente tem que lembrar que há vários casos na Bíblia de filhos que não seguiram no mesmo caminho do pai. Abraão teve 12 filhos. Pelo que a gente sabe, 11 eram complicados. Tinha um chamado José, que é o que se destaca na Bíblia por ser um homem de fé, um homem de confiança em Deus, a ponto de ser odiado pelos 11, não é pelos 10, né? Vamos tirar Benjamim aqui da história, que era o menorzinho, pelos 10. Desses 10 filhos de Abraão, desculpa, de Jacó, peço perdão aqui, estou falando de Jacó. Desses 10 filhos de Jacó, nós encontramos filhos que Simeão e Levi mataram uma vila inteira de vingança por conta do que fizeram com a irmã. Nós temos casos de Judá, que se deitou com uma das esposas do pai. Foi dentre eles que surgiu a ideia de vender o José como escravo, para se livrar dele. Então, e Jacó é um dos patriarcas. Ele é considerado um homem de fé, um dos pilares da nação israelita e um dos instrumentos de Deus para a disseminação da fé messiânica. Jacó recebeu a promessa e a importância de Jacó é tão grande que várias vezes na Bíblia Deus se refere à nação de Israel chamando-a de Jacó, ou os filhos de Jacó. Em vez de dizer filhos de Abraão, chama filhos de Jacó. Era um homem de Deus, temente a Deus, mas que teve filhos que não andaram nos caminhos de Deus. E depois, antes dele, né, a gente pode pensar em Isaque. Dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, o mais tranquilo era exatamente o Isaque. E Isaque era um homem temente a Deus. Ele teve 2 filhos. Um, que foi o Jacó, que acabou se tornando alegria para ele no final. Lembrando que o Jacó foi traiçoeiro, né, e enganou o próprio pai. E teve Esaú, que era um filho ímpio. Em Gênesis 26, 35, diz que Esaú, no fim da vida, casou com mulheres pagãs e diz lá que foram uma aflição constante para Isaque e Rebeca. Quer dizer, os pais já velhos e ainda assim os filhos, o filho Esaú tomando atitude que ele sabia que iria contrariar os pais e fez a si mesmo. Então, você vê esse homem de Deus, esse casal, né, sobre o qual não se diz nada. Eu sei que Abraão fez um monte de coisa que prejudicou a família dele. Teve uma hora que ele até negou que Sara fosse a mulher dele, né, disse que era meia-irmã, e outras atitudes desse tipo. Mas de Isaque não se diz nada. Era um homem muito temente a Deus, que andava nos caminhos de Deus. Dos 3 patriarcas é o que tem a ficha mais limpa, não é? É o Isaque. Mas mesmo assim, ele gerou filhos que foram um transtorno na vida dele, até na velhice, razão de sofrimento e de dor. O profeta Samuel, nós lemos, era um homem de Deus, ele foi o último dos juízes, foi ele que ungiu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Ele está na transição daquele período dos juízes para a monarquia. Era um profeta temente a Deus, Deus falou através dele, Deus guiou a nação, trouxe a nação de volta ao culto a Deus, desviando-se do baalismo através do ministério de Samuel. Mas os filhos de Samuel não andaram de acordo com o caminho do pai. Aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, versos de 1 a 5, 1 Samuel 8. 1 Samuel fica perto de 2 Samuel, para quem está procurando aí, tá?
Muito esclarecedora a informação. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os cidadãos todos de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá e disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Nós queremos um rei, nós não queremos teus filhos. Um homem de Deus feito Samuel, ele teve o desprazer e a tristeza de ver os seus 2 filhos se tornarem juízes corruptos da nação de Israel, a ponto de que a nação disse: nós não queremos teus filhos, não. Nós queremos um rei. No livro do Davi, a gente não precisa nem falar muito sobre Davi, não é? Os filhos de Davi: incesto de Amnon e Tamar, Absalão que se levantou contra o próprio Davi. Ou seja, a família de Davi foi um sofrimento para esse que é considerado amigo de Deus, escreveu vários dos salmos, é o ascendente de Jesus Cristo, é a quem foi feita a promessa de que um dos seus descendentes se assentaria para sempre no trono de Israel. Um homem de sensibilidade espiritual extraordinária, a ver pelos salmos que ele escreveu, mas esse homem viu a sua família, os seus filhos não andarem nos caminhos dele. A exceção de Salomão, mas mesmo assim, Davi não viveu para ver isso, né? Mas Salomão também, no final da sua vida, se desviou dos caminhos de Deus e teve seu coração corrompido. Lá no livro do profeta Ezequiel, queria que você abrisse comigo aí, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, Deus está respondendo a um questionamento da nação de Israel, que era mais ou menos assim. Nessa época, a nação de Israel estava no cativeiro. Ezequiel é um dos profetas do cativeiro. E os judeus estavam dizendo: nós estamos sendo levados para o cativeiro por conta dos pecados que os nossos pais cometeram. E usavam um provérbio, né? Os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. E a resposta de Deus, através de Ezequiel, vem no capítulo 18, quando ele diz: veio a minha palavra do Senhor, dizendo que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio: todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, Deus está dizendo, vocês estão dizendo aí que vocês estão sendo castigados por causa do erro dos pais de vocês. Não é assim que funciona, diz Deus. Todas as almas são minhas, tanto a alma do pai como do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, você não vai morrer por conta do pecado de outra pessoa, mas também você não vai viver por causa da justiça de outra pessoa, porque nesse caso o julgamento é individual. Aqui o profeta Ezequiel está explicando aquela passagem de Êxodo 20, onde está dito assim, onde Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e andam dos meus caminhos. Então, poderia parecer, por essa passagem, que se você tiver a sorte de ter um pai abençoado, temente a Deus, então aquela bênção vai acompanhar você o restante da sua vida e seus filhos e assim por diante, independentemente do que você é ou do que você faça. O outro lado também é verdade. Se você teve um pai ímpio, mesmo que você se converteu, a maldição daquele pai vai cair sobre você. É isso que algumas igrejas neopentecostais usam como base para o conceito de maldição hereditária, não é? E quebra de maldição e tudo mais. O profeta Ezequiel explica que isso só é verdade se os filhos andarem nos caminhos do pai. Se você tem um pai justo, temente a Deus, a bênção de Deus sobre aquele pai virá sobre você se você andar da mesma forma que seus pais andaram. Se não, a alma que pecar, essa morrerá. A justiça dos seus pais não vai lhe salvar do juízo de Deus. E vice-versa. Você teve um pai ímpio, converteu-se, andou nos caminhos do Senhor,
Então, aquela maldição do pai, ela não virá sobre você, a não ser que você ande no caminho dos seus pais. Aí você vai ser tão castigado quanto seu pai foi. Esse é o ponto aqui do profeta Ezequiel, quando ele explica essa questão da bênção sobre a posteridade e a maldição sobre a posteridade. Aí ele faz isso levantando um caso. Veja aqui no verso 5. Sendo, pois, um homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada a ídolos, aí ele vai dar todos aqueles detalhes da piedade judaica do Antigo Testamento. Mas dizendo, se o homem for justo, tal, tal. Verso 9. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Agora, veja o verso 10. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, etc, etc, etc. Então, veja que o próprio Ezequiel, ele já antecipa essa possibilidade de que um homem justo, que andou nos caminhos de Deus, ele gerou um filho ladrão. Gerou um filho ladrão, que viu tudo que o pai fez e disse, não, mas eu vou seguir o contrário. Eu quero seguir no meu caminho. Né? E aí, o que é que acontece? Verso 13, pergunta o profeta, ele viverá? Certamente não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Mas aí, verso 14, eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisa semelhante, etc, 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 então, o que é que vai acontecer? Verso 17, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Então, por que eu estou dizendo isso? Por que eu contei esses outros exemplos? Começando lá de Jacó. Porque existe a possibilidade de que homens justos, fiéis a Deus, tementes a Deus, eles tenham a tristeza e a dor de ver filhos que não andam no mesmo caminho. Essa possibilidade é clara, ela existe, a experiência está aí para nos narrar isso, a própria Bíblia já antevê. Nós temos o caso do filho pródigo, no Novo Testamento, com a vantagem e o final feliz, mas teve um tempo que ele foi embora mesmo, e na parábola o pai era um homem justo, era um homem fiel, era um homem amoroso, o recebe de volta, está disposto a perdoar, mas aquele menino foi embora um tempo, ficou longe de casa, longe dos caminhos de Deus, dissipou tudo que ele tinha, andou com prostitutas, com amizades ruins, viveu na bebedice, na embriaguez, uma vida dissoluta. Por isso que é chamado de filho pródigo, né? Quer dizer, generoso, liberal, que pegou toda a fortuna do pai e prodigamente distribuiu entre os amigos, né? Para manter lá a farra e tudo mais. Então, pode haver essa possibilidade. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que você lembrasse. Se acontecer com você, não diga assim, fui sorteado. Porque é possível que aconteça. Há casos na Bíblia, muito claros, a possibilidade de que isso venha a acontecer. Pastor, mas e Provérbios? Não é isso que você está perguntando? Que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A resposta é que o livro de Provérbios é um livro que é baseado na observação dos sábios de Israel sobre o que geralmente acontece. Então, da perspectiva da observação do sábio judeu, uma criança que é educada nos caminhos de Deus, a tendência é que ela permaneça aí, mas isso não é regra geral. O próprio livro de Provérbios fala de pais que vão dizer, fala de filhos que envergonham os pais, filhos que vão trazer vergonha para sua mãe, e assim por diante. Então, existe essa possibilidade. Porque, vem agora o meu segundo ponto, porque os pais não são o Espírito Santo. Nós podemos ensinar o caminho, podemos mostrar o caminho do Evangelho, podemos levar para a igreja, podemos instruir os filhos, podemos mostrar o caminho do Senhor, mas nós não somos o Espírito Santo. Nós não podemos converter os nossos filhos. Vai ter que ter um momento em que você vai ter que entender que seu filho é um indivíduo diante de Deus e que ele é responsável pelas atitudes que ele toma diante de Deus.
e sobre as quais você não tem a menor influência. Não tem a menor influência. Então, existe essa possibilidade? Existe sim. Você não é o Espírito Santo. Nós gostaríamos que fôssemos nessa hora, não é? Para converter os nossos filhos. Provavelmente nós os converteríamos na hora errada. Não é? Porque não é só o poder de converter, você precisa ter onisciência também, para poder usar o poder na forma correta. Nós não sabemos os caminhos de Deus. Então, tem essa segunda observação que você precisa lembrar. Eu estou dizendo isso porque quando a gente encontra pais cujos filhos estão desviados, às vezes a dor é muito grande e a sensação de culpa é muito grande. Eu não estou aqui para tirar a culpa. Se seu filho continua crente, é apesar de você. Não é por sua causa, mas é apesar de você que ele continua crente. Porque você errou, eu errei, e todos nós erramos na criação dos nossos filhos. Nós brigamos na frente deles, nos tratamos de maneira errada diante dos filhos, somos injustos, castigamos quando não devíamos castigar, deixamos de corrigir quando devíamos corrigir, instituímos às vezes um sistema de mérito que não funciona, tratamos nossos filhos de todas as maneiras erradas possíveis, e se eles continuam crentes, é apesar de nós. É apesar de nós, é pela graça de Deus. Então, tem uma hora que você tem que entender isso. Tem que entender isso. Você tem que pedir perdão a Deus pela maneira como você... Se seu filho se desviou ou ele está fora, sem dúvida, você tem que pedir perdão a Deus porque você falhou. Todos nós temos que pedir perdão a Deus. Mas você não pode assumir uma responsabilidade que não é sua. Quem converte é o Espírito Santo. Prova disso é que de vez em quando a gente encontra aquele jovem vibrante na igreja, animado, feliz da vida, e os pais são o quê? Todo tipo de gente que você imaginar. Cresceram naquele ambiente terrível, terrível, de casal que briga, pai bêbado, a mãe traindo o marido tantas vezes, e o menino é crente, temente, fiel a Deus. Já encontrou casos assim? Eu já encontrei vários. Então, se seu filho está na igreja, não é por sua causa. É apesar de você. É pela graça e a misericórdia de Deus. Isso quer dizer que a gente, então, que o que a gente faz não tem diferença nenhuma? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você pode fazer tudo certinho e ainda assim, no final, você não é o Espírito Santo. Quem vai converter seu filho, iluminar seu filho, guiar seu filho, convencê-lo da verdade, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos encontrar tranquilidade e paz em situações como essa, que vem através da confissão, da admissão, e aí vem a pergunta, se eu fosse começar de novo, o que é que eu faria? Talvez dê tempo ainda se o filho está vivo e você tem relacionamento com o seu filho, sempre dá tempo, né, para a gente mudar algumas coisas, não é, para recomeçar. Na nossa experiência, nós tivemos 4 filhos, cada um deles a gente era calouro, porque quando a gente aprendeu a lidar com a mais velha, chegou o número 2, que é completamente diferente do número 1. Então, lá, o que valia para número 1 não vale para o número 2. De novo, marinheiro, pai marinheiro de primeira viagem, pai e mãe. Não é? Então, é quase que injusto, não tem um manual que sirva. Não é? Então, se eles permanecem, é a misericórdia mesmo de Deus, é a graça de Deus, por isso a gente devia louvá-lo e engrandecê-lo e aprender, se a vida começasse agora, não é? Dá tempo ainda de fazer algumas coisas e fazer algumas mudanças. Terceira coisa que eu queria lembrar a vocês é que, pela graça de Deus, muitos regressam depois de um tempo. O filho pródigo voltou. A Minka e eu visitamos, eu não me recordo, Minka, lá na Austrália, qual era o grau de parentesco. Eu não sei se era um tio teu, do lado da mãe, não é isso? Nós visitamos um senhor muito idoso, que é tio da Minka, para o lado da mãe, que se converteu bem, já bastante idoso, não é? Foi criado num lar evangélico, teve todo o ensinamento bíblico, se desviou cedo, e acho que aos 60 anos de idade, os pais nem viram isso, né? Eles voltaram para Jesus Cristo. O próprio Billy Graham, não é?
O Billy Graham, esse grande evangelista, teve um filho que se desviou mesmo, o filho do Billy Graham. Foi embora, se tornou ímpio e tudo mais, voltou, acho que depois de 30 anos fora da igreja, agora, né, o Frank, ele voltou e é um homem de Deus. O famoso Francis Schaeffer gerou um filho, né, que destruiu o trabalho do pai. O Frank Schaeffer escreveu livros contra o trabalho do pai, inimigo do pai, e depois abrandou um pouco a situação, voltou para a igreja ortodoxa russa. Ele é ortodoxo, é alguma coisa que fica entre evangélico e católico, né? Mas ele, durante muitos anos, foi o pior inimigo que o Francis Schaeffer teve. Pouca gente sabe da história desse filho do Francis Schaeffer, mas ele gerou um filho que quase que acaba com toda a obra do pai, né? E depois esse menino voltou. Eu fui criado no Evangelho, eu nasci num lar evangélico, eu cheguei a ser líder de mocidade, cantei no coral da igreja, namorei a filha do pastor, que é mais crente do que isso, né? Namorei a filha, não era ela não, o pai dela é pastor também. Nós namorei a filha do pastor, mas com 16 anos eu vazei, fui embora, não fiquei na igreja, não queria saber. Comecei a andar com a turminha da escola, e aí veio bebida, veio prostituição, veio um monte de coisa, fui embora mesmo. E voltei aos 22 anos, quando Deus teve misericórdia de mim e me chamou do fundo do poço, de uma vida desregrada, longe de Deus, dos caminhos de Deus. Os meus irmãos, eu fui o único. Meus irmãos continuam na igreja até o dia de hoje, mas eu fui o mais velho, né, a ovelha negra da família, fui embora, né, e depois voltei. Então, eu estou dizendo isso, né, para que você não perca esperança. Se por acaso você tem um filho que está fora dos caminhos de Deus agora, então não perca esperança. Enquanto há vida, há esperança. E vem aquela grande questão, né, de como a gente vai tratar os filhos assim, mas eu vou depois dar alguma sugestão a respeito disso. Meu quarto ponto aqui, eu já acabei adiantando um pouquinho, é lembrar que você não está só. Relembre isso, né? Homens de Deus de nossos dias enfrentaram o mesmo sofrimento. Eu creio que o que eu vou dizer agora é público, porque o próprio John Piper ele fala a respeito disso. Eu tenho o privilégio de me relacionar com o famoso John Piper, e a Minka e eu já estivemos com ele algumas vezes, ele e a esposa, a Noel, e ele enfrenta isso, né? Dos 4 filhos do John, 2 não andam nos caminhos de Deus, Abrão e Benjamim, e são espinho na carne desse que é considerado um dos maiores pastores da atualidade hoje, né? Então ele sofre com isso na própria família dele. Mark Dever, também, conversando com Mark, então, ele tem esse sofrimento de uma filha que vive nessa situação, e a lista, eu poderia dizer para vocês muitos outros nomes, mas eu não quero revelar mais do que eu deveria falar. Mas eu estou dizendo para vocês que isso é mais frequente do que, às vezes, a gente imagina. Quinta coisa que eu queria dizer é que nós temos que, pensando, né, nós temos que aprender a deixar os filhos na mão do Senhor. Fazer tudo o que a gente tem que fazer. Orar com eles, por eles, levar para a igreja, corrigir, recompensar, elogiar, entender, conversar, integrar, tudo que a gente puder fazer. Mas a gente tem que aprender a deixar os filhos nas mãos do Senhor, a descansar os nossos filhos na mão do Senhor. A Minka, num período difícil que a gente enfrentou com os nossos filhos, uma vez ela fez uma coisa, ela me contou depois. Ela pegou o nome dos 2 meninos, né, dos nossos 2 que estavam com problemas, e ela colocou num papelzinho e depositou lá no gasofilácio, e com a oração dizendo: Senhor, eles são teus, estou entregando para o Senhor, a partir de hoje estão nas tuas mãos. E foi um alívio para o nosso coração também. Então, você tem que lembrar que os filhos estão na mão do Senhor. E, especialmente a mãe, às vezes, costuma sofrer mais do que o pai, numa situação como essa, não é? E ela precisa aprender a descansar e deixar os filhos na mão do Senhor também. Outra coisa que eu queria falar aqui é a minha 7ª observação,
Manter a porta aberta. Eu me lembro, quando eu estava desviado, que apesar de tudo que eu fazia, eu sabia que eu tinha uma casa para onde eu podia voltar. E a porta estaria aberta, esperando por mim, meu quarto estaria lá. Eu sei que essa é uma situação complicada e às vezes tem que ter limite, especialmente se o filho desviado está envolvido com drogas, com determinadas companhias, vem aquela questão se ele vai para o lado do homossexualismo e quer trazer o namorado ou a namorada para dentro de casa. Eu sei que isso é bastante complicado. Mas a orientação geral que eu daria, respeitado os limites do que é justo e conveniente, é manter a porta aberta. Manter a porta aberta. Porque ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele está no caminho errado. Se você fecha a porta, então aquela última esperança, aquela última coisa que ainda o prendia à fé que um dia ele professou, foi rompida. Manter a porta aberta é muito difícil, porque é um exercício de paciência e de sofrimento. Não é? Você fica sempre na dúvida, estou sendo conivente, não é? Estou colaborando por isso. Eu acho que é melhor a gente errar no caminho da misericórdia do que no caminho da rigidez excessiva. É melhor errar no caminho da misericórdia e procurar manter a porta aberta. Quando eu me converti, eu corri para os braços de uma mãe que me esperava, que orava por mim todos os dias e que mantinha a porta aberta. Aliás, ela foi um instrumento da minha conversão. Foi um instrumento da minha conversão. Às vezes, por causa das atitudes do filho, o pai fica muito brabo, não é? Fica muito furioso, e às vezes com razão, e corta qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. É possível que às vezes chegue a um ponto extremo desses. É possível em que há envolvimento criminal, filho envolvido em contrabando, em atitudes ilegais, e aí pode ser que é preciso uma atitude mais radical. Mas enquanto for possível, mantenha a porta aberta. A comunicação. Deixa que eles saibam que vocês o amam apesar do que ele está fazendo. Que vocês não concordam, mas que vocês o amam, que oram por ele, que intercedem por ele dia e noite diante de Deus. Isso, quem sabe, um dia pode ser usado por Deus para trazer os filhos de volta. Agora, no caso de... Tem uma pergunta que sempre se levanta aqui, é como tratar isso no caso de pastores e presbíteros, porque lá em 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito capítulo 1, diz que uma das condições para que a pessoa seja presbítero e diácono é que governe bem a sua família e que tenha os filhos com toda sugestão e modéstia, filhos que andam no caminho do Senhor. É evidente que o apóstolo Paulo está se referindo ao fato, está se referindo a situações em que os filhos ainda estão debaixo da autoridade do pai e do governo e dos seus pais, porque tem uma certa altura que o pai vai embora, que o filho vai embora, não é? Ele vai se tornar adulto e vai seguir o seu próprio caminho. Então, nessa situação em que o filho já saiu, ele não está mais debaixo da autoridade do pai, do governo do pai, não depende mais do pai. O que ele faz ali é entre ele e Deus, não afeta mais a situação dos pais. A questão é, enquanto os meninos estavam ali, debaixo da orientação do pai, da autoridade do pai, o pai demonstrou capacidade de governo e de liderança, criou os filhos adequadamente, ensinou o caminho do Senhor. Se o menino vai seguir ou não, nós já vimos, é uma decisão que ele vai ter que tomar mais tarde. E quando ele toma e vai embora, então o pai fez o que ele podia fazer. Por isso que eu comecei dizendo, ele não é o Espírito Santo. Então, eu diria, nós não deveríamos colocar como presbíteros e pastores aqueles homens que têm filhos pequenos, adolescentes, que ainda estão debaixo da sua autoridade e que são absolutamente rebeldes e que não seguem, não andam de conformidade com a palavra de Deus. Então, nesse caso, a palavra de Deus nos adverte. Essas pessoas, elas não deveriam... Se alguém não governa a própria casa, como é que vai governar a casa de Deus? Ele não consegue orientar... Quando os filhos estão debaixo do comando deles, eles não conseguem governar os filhos, vai governar o filho dos outros, né, na igreja? Então, nesse caso que se aplica 1 Timóteo 3 e Tito 1, no caso de filhos que ainda estão debaixo da autoridade do pai. Depois que vai embora, então, eu creio que isso não reflete mais. E deixa-me dizer uma última coisa aqui, que eu acho que a gente tem que lembrar. Os pais geralmente perguntam, pastor, como é que eu vou ser feliz? E essa é uma causa de grande sofrimento.
Como é que eu vou ser feliz no céu, me lembrando que meu filho está no inferno? O filho que eu gerei, a filha que eu gerei, que ela está sofrendo no inferno eterno, o tormento indizível. Como é que eu posso ser feliz no céu? E geralmente eles começam com essa pergunta: pastor, no céu a gente vai lembrar das coisas aqui? E a minha resposta é: eu creio que sim. Não tem nada na Bíblia que diz que Deus vai apagar o hard drive da memória da gente quando a gente chega lá, né? Então, qual a necessidade de tudo isso que ele está ensinando aqui para nós? Ele diz lá que no céu eu vou me sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Se eu não lembro a minha vida aqui, qual o valor que Cristo vai ter para mim no céu? Não vou nem saber porque é que ele morreu por mim. Por que é que eu deveria amar quem é essa pessoa de branco aqui? Por que é que eu tenho que amar essa pessoa? Não, você não lembra da sua vida lá na terra? Não me lembro de nada. Não? Então, como é que você vai glorificar a Deus, amar a Jesus, adorar a Deus, se a sua memória vai ser completamente apagada? É claro que não vai. É claro que a gente vai lembrar de tudo. É claro que vai. Isso é muito, muito evidente em toda a Bíblia, né? A parábola do rico e Lázaro nos mostra pessoas vivendo no além com plena consciência do que é que tinha acontecido aqui. O livro de Apocalipse fala daquelas... Quando João abriu o quinto selo, viu o quinto selo ser aberto, ele viu as almas dos que tinham sido mortos pela palavra de Deus, que estavam no céu, e perguntando a Deus: até quando o Senhor não vinga o nosso sangue dos que moram sobre a face da terra? Quer dizer, eles lembraram, sim, que tinham morrido martirizados por conta da fé em Cristo Jesus. Então, se você estava se consolando com essa ideia de que não ia lembrar de nada, eu tenho uma má notícia: você vai lembrar sim. Vai lembrar do filho desviado, vai lembrar dos filhos que não seguiram o caminho do Senhor, tudo isso vai estar na sua memória. E você vai perguntar: mas então, pastor, e como é que eu vou ser feliz? Como é que vai se cumprir aquilo que não vai ter lágrima? Porque eu choro pelo meu filho, sofro pelo meu filho, e como é que vai ser isso? Né? Como é que vai ser céu se meu filho não está lá? A resposta que entendemos que a resposta que a Bíblia dá, ela pode ser encontrada em duas passagens. A primeira, em muito mais do que duas, vou indicar só duas. Marcos capítulo 3, Jesus estava numa casa em Cafarnaum, Marcos 3:31, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E ele poderia acrescentar: e filho. Ou seja, a verdadeira família é a família espiritual. É a família de Deus. Os laços humanos, terrenos e sanguíneos, eles são para esse lado de cada eternidade. No novo céu e na nova terra, no mundo vindouro que se aproxima cada dia mais, os laços que contam, os laços verdadeiros, são os laços espirituais, como Jesus disse aqui. O pessoal chegou e disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. Eu disse: espera aí, minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui e que estão ouvindo a palavra de Deus. Essa é que é a minha verdadeira família. Nessa mesma linha, Mateus 10, Jesus fez uma declaração que eu espero que ela ganhe um novo significado à luz desse contexto aqui, quando ele disse o seguinte, a partir do verso 34 de Mateus 10, instruções que ele deu aos discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. O que Jesus está dizendo aqui? É que nosso relacionamento com Ele, nossa devoção a Ele, nosso amor a Ele supera a devoção, o amor e a lealdade trazida por laços filiais. Ou seja, eu tenho que amar a Jesus mais do que eu amo meu filho ou que eu amo a minha filha. Porque se eu não for capaz disso, ele diz aqui, eu não sou digno dele.
Por isso que ele disse, se você quer ser meu discípulo, então você tem que tomar sua cruz, você tem que renunciar a você mesmo, se você quiser me seguir, porque eu sou o número 1 na sua vida. Gente, como isso é importante, na criação de filhos também. Tem pais que colocam o filho em primeiro lugar, como se fosse o Deus da vida deles, e a ponto de que a felicidade deles, do pai e da mãe, gira em torno do filho. Eu não estou dizendo que a gente não ama os filhos, ou que a gente não tem devoção pelos filhos. Nós temos sim. E é um amor muito profundo. Mas é por isso que Cristo escolheu exatamente esse tipo de amor, para dizer que o amor para com ele tem que ser maior, inclusive, do que esse amor natural que nós temos com relação aos nossos filhos. Isso significa que lá na glória, o amor que nós temos a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, a visão e a contemplação de Deus, a comunhão perfeita com Cristo, que agora não tem mais o tropeço e o atropelamento do pecado, isso será tão intenso e tão grande que vai obscurecer completamente todo o sentimento que porventura eu tinha aqui nesse mundo e promovido por laços familiares. Eles vão desaparecer para o nada, diante da glória de Deus, da comunhão com Deus, do gozo de estar na presença de Deus. A glória do céu e do novo mundo será tão grande e intensa que vai ofuscar e lançar no esquecimento, por assim dizer, todos os laços antigos que nós tínhamos aqui. A ponto de que a lembrança das coisas aqui da terra, elas não vão perturbar de maneira nenhuma a paz, o gozo, a alegria, a glória e a felicidade dos salvos, redimidos, ressurretos e glorificados na presença de Deus. Mas isso já nos ensina uma lição aqui, que o nosso amor número 1 é o Senhor Jesus, não os nossos filhos. Nós os amamos e nós queremos o bem deles. Somos gratos a Deus por eles, mas eles não podem ocupar o lugar de Cristo na sua vida, mãe, na sua vida, pai. Não podem. O Senhor Jesus é soberano e Senhor, acima de todas as coisas. Se a vida começasse agora, como é que eu olharia para os meus filhos? Como é que eu veria os meus filhos, se eu pudesse recomeçar de novo? Eu faria uma série de coisas diferentes do que eu fiz, eu e a Minka, já conversamos muito sobre isso. Eu trabalharia menos, eu aceitaria menos convites para pregar fora. Eu ficaria mais tempo com os meus filhos. Eu procuraria perceber desde cedo sinais de questionamentos que eles tinham e que talvez tivesse vergonha de perguntar. Eu procuraria ser mais íntimo com eles. Se eu fui capaz de treinar centenas e ajudar centenas e centenas de adolescentes e jovens, eu deveria ser capaz também de fazer isso com o meu próprio filho. Dar mais tempo, conversar mais, orar mais e também descansar mais. Quantas noites mal dormidas, pensando no futuro dos filhos. Quantas angústias e sofrimentos quando eles deram os primeiros sinais de rebeldia. Quantas noites sem dormir, sintomas de depressão por conta disso. Talvez nós olharíamos diferentes para isso agora, lembrando de que, se nós amamos nossos filhos, Deus ainda mais. E que Ele é Deus, que Ele está no controle. Enquanto estão vivos, eles têm esperança. Então, é isso. Eu sei que a situação de vocês varia bastante, mas a minha expectativa com essas palavras aqui foi de trazer conforto, esperança, alívio e também zelo no cuidado com os filhos. Eu tenho certeza que eu não deixei a impressão de que não vai fazer diferença a maneira como você cria seu filho. Faz toda a diferença. A observação do sábio é essa que geralmente a criança que anda no caminho, que é ensinada no caminho, lembrando que essa passagem hebraica ela pode ter uma outra conotação, mas eu não vou entrar nisso aqui, eu vou tomar o sentido que geralmente é usado, observando que geralmente o filho que é instruído num determinado caminho, ele vai seguir aquele caminho. Essa é a observação do escritor do livro de Provérbios, e ela não é em vão. Então nós confiamos nisso, cremos nas promessas de Deus e vamos em frente na expectativa de que Ele conduza os nossos filhos à glória. Mas se não, que você esteja preparado para isso, ouvindo essas observações e ponderações que eu fiz aqui. Amém? Vamos orar. Oramos, ó Deus, pelos filhos dos casais que aqui se encontram. Oramos, ó Deus, para que o Senhor os mantenha na verdade. Oramos por aqueles novos casais que talvez estejam pensando assim, isso nunca vai acontecer conosco. Ó Deus, ajuda-os, dá-lhes maturidade, sabedoria, preparação.
Oramos por aqueles que estão sofrendo com filhos desviados. Consola, Senhor, os corações. Enche de esperança. Renova, Senhor Deus, as promessas. Oramos pelos líderes, oramos pelos pastores, presbíteros, diáconos. Nos ajuda, Senhor, na condução dos nossos filhos no caminho do Senhor. Eu oro, Senhor, por aqueles cujos filhos já estão distantes e que sofrem com isso, filhos que já estão adultos, começaram uma nova vida. Nós oramos por eles para que a porta sempre esteja aberta. Obrigado porque Tu és o nosso Pai e que o Senhor não falha para conosco. Perdoa tudo que nós erramos na criação dos nossos filhos. E, apesar de nós, chama os nossos filhos para a glória. Em nome de Jesus. Amém.